Oi pessoal, tudo certo? Hoje eu quero falar com você que recebeu um convite para pregar e está em pânico porque não sabe como falar em público. Você fica com medo, você fica tímido, você fica apavorado. É com você que eu quero falar hoje. Você sabia que é possível aprender a falar bem em público em pouco tempo? Você sabia disso? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre falar bem em público em pouco tempo. É claro que existem algumas pessoas mais conservadoras que afirmam ser impossível falar bem em público se levar meses para aprender a falar em público. No entanto, eu quero compartilhar com você algumas dicas para que você aprenda rapidamente a se expressar em público de forma correta e confiante. Mas o que eu vou dividir com você não está preso ao uso de técnicas de oratória e muitos estudos. É claro que as técnicas existem e elas devem ser consideradas. No entanto, se nós só fizermos uso das técnicas, muitas vezes, quando a gente vai estar pregando ou falando em público, a gente se sente como que representando um papel. E por isso, muitas das vezes a gente acaba abandonando aquelas técnicas e voltamos a agir como nós agíamos antes de ter essas técnicas. O que eu vou compartilhar com você, para ser aprendido em pouco tempo de forma duradoura, isso que eu vou falar com você é uma técnica que pertence a você mesmo. Você já tem uma técnica para falar. Você não sabia disso? Tem sim. Eu posso te garantir, com a experiência que eu tenho como palestrante, professor de língua portuguesa e como pastor, eu posso assegurar a você que depois que a pessoa descontrai, quando ela começa a falar em público, é possível observar em poucos minutos, conversando com essa pessoa, qual é o ritmo da fala que ela tem. Nós conseguimos prestar atenção no vocabulário que ela possui e a maneira que ela constrói as frases, a maneira como ela gesticula e como ela organiza o seu raciocínio. A partir dessa constatação, é só transportar para a tribuna aquilo que a pessoa já sabe fazer. Porque falar, todo mundo sabe falar, não é verdade? Então, em pouquíssimo tempo, ela consegue reproduzir diante do microfone o que faz quando conversa naturalmente com amigos e familiares. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Esse é o primeiro vídeo sobre esse assunto. Mas depois, eu também quero falar com você em outros vídeos sobre como é importante nós adaptarmos o volume da voz ao ambiente ao qual nós estamos falando. Adequar também o vocabulário para o público ao qual nós estamos nos dirigindo, tendo em vista, é claro, a circunstância e o tipo de ouvinte. E outra coisa também que é importante é a expressão corporal, para poder dar harmonia ao conjunto da comunicação e ordenar o pensamento para ter lógica de raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter começo, meio e fim, o seu discurso, o seu sermão, a sua prédica, enfim. Esses detalhes, no entanto, podem ser desenvolvidos rapidamente e aperfeiçoados depois com a prática. Durante a apresentação de alguns sermões, ou mesmo ao proferir palestras, ou você participar de uma conferência. Por isso, preste atenção na sua comunicação e aprenda como ela se desenvolve nas conversas do dia a dia, para que você possa agir da mesma maneira quando estiver falando diante do público. Esse é o caminho que você deve percorrer para melhorar com rapidez a sua comunicação em público. Tente falar diante do público como se você estivesse conversando de maneira animada com algumas pessoas próximas na sala da sua casa. Entenda que não deve fazer nada diferente do que você já sabe, apenas ser você mesmo, ok? Por quê? Porque você já sabe falar. Então, aprenda a conhecer a sua própria comunicação. Use diante do público ao qual você está falando o mesmo vocabulário, o mesmo ritmo da fala e a mesma gesticulação que você utiliza no seu dia a dia. Essa é a primeira dica.
Segunda dica: fale em público como se você estivesse conversando em casa com um grupo de amigos ou familiares. Essa é a segunda, ok? Terceira dica: falar em público muitas das vezes nos deixa apavorado. Mas falar em público é uma conversa, só que um pouco mais animada. Sendo assim, fale em público como se você estivesse participando com entusiasmo de um bate-papo. Próxima dica: adeque o volume da voz ao ambiente e use o vocabulário de acordo com a formalidade da circunstância e as características dos ouvintes. E preste atenção ao tipo de público ao qual você está falando. Outra coisa importante, mais uma dica: invista na comunicação. Isso se trata de competências mais valorizadas no relacionamento social e na vida corporativa. Essas dicas que eu estou passando para você, você pode usar na escola ao apresentar trabalhos, você pode usar na igreja quando você for apresentar um sermão, você pode apresentar na empresa onde você trabalha, tá certo? Ao apresentar uma palestra sobre determinado assunto. Eu quero que você tenha a confiança e entenda que é possível sim aperfeiçoar em pouco tempo a sua própria maneira de se expressar, ok? Então, essas são as dicas que eu deixo para você. Fique calmo, você vai conseguir. Até o próximo vídeo. Um abraço.